Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nesse segundo vídeo de fevereiro de 2024, nós vamos fazer uma fantasia princesa. Eu usei para fazer nesse vídeo as cores da Branca de Neve, mas nós podemos, usando outras cores, fazer a fantasia de praticamente todas as princesas da Disney, como vocês estão vendo nas imagens que estão sendo mostradas. Com exceção da fantasia da Branca de Neve, o restante é um desenho que eu fiz e eu não sou desenhista. Mas mesmo não sendo desenhista, eu acredito que esteja dando para vocês perceberem que o molde poderá ser usado para fazer qualquer fantasia de qualquer das princesas. No arquivo do molde, vocês encontrarão a paleta de cores das princesas da Disney. São 12 princesas que eu achei ali e coloquei uma paleta para vocês poderem fazer a modificação se quiserem. Os tamanhos gratuitos encontram-se na descrição do vídeo. A grade completa pode ser encontrada na comunidade dos membros Dona Fada, disponível para membro sênior e júnior. Vamos começar então o nosso vídeo. Bom, nós vamos ver aqui as peças que nós vamos usar para essa fantasia. Antes, contudo, eu quero dar aqui uma explicação rápida para vocês. É uma fantasia, não é uma coisa que a gente vai usar durante o ano inteiro, todo dia. Então eu optei por fazer um molde que seja de uma costura bem simples, bem rápida, e um modelo que vocês possam usar não só para essa fantasia que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aqui uma fantasia usando as cores da Branca de Neve. Mas no arquivo do molde eu estou deixando para vocês as paletas de cores de várias princesas da Disney. Então, com o mesmo modelo, vocês podem mudar as cores para servir como fantasia para outras princesas. Eu escolhi um modelo simples que indica uma fantasiazinha de princesa, mas bem simples, tá? Então vocês não precisam mudar o modelo, basta mudar as cores e nós teremos várias outras fantasias de várias outras princesas. Então, começando, as peças que nós vamos usar estão aqui, são muitas, mas a costura é bem simples. O que nós vamos cortar? A parte das costas da pala, nós vamos cortar no tecido principal e no forro e na dobra do tecido. Então, seriam cortadas duas vezes. Dobra do tecido, tecido principal e forro. A parte da frente, nós vamos cortar também duas vezes, está aqui, olha, na dobra do tecido, tá bom? Dessa maneira. Nós obteremos, então, tecido principal, que é o mais escuro, e forro. Aqui, para a parte da frente, nós vamos fazer um detalhe aqui na frente, onde nós vamos cruzar as alcinhas para dar uma impressão de roupinha de princesa. Este detalhe você mesma vai escolher o tamanho que quer. Eu estou colocando ele aqui aproximadamente no final das duas alcinhas. Nós vamos colocar as alcinhas com os babados aqui, então eu estou colocando ele aproximadamente da alcinha para dentro. Então nós vamos cortar desta maneira como vocês estão vendo. Alcinhas, vocês vão encontrar as medidas no molde. Então estão aqui as duas alcinhas e os babados que nós vamos colocar nas alcinhas, que a sugestão de medida está no molde também. Sugestão por quê? Porque você pode fazer esse babado mais estreito, menos estreito, arredondado, quadrado, do jeito que você quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês ele quadradinho aqui mesmo, porque arredondado nós já temos vários no canal. Quadradinho eu acho que eu não fiz nenhum ainda. Como o meu tecido aqui é um tricoline muito levinho e ele desfia bastante, eu vou fazer esse babadinho dobrado. Então eu escolhi um babado de 8 centímetros, cortei a tira com 16
para poder dobrar. Vou fechar aqui, virar para o lado direito e depois franzir. Este tamanho depende também do tamanho da alça. Eu estou dando uma medida aproximada de onde vocês devem colocar isso na alça, tá bom? Estará tudo no molde. Então estão aqui os 2 babados para as 2 alcinhas. Na parte de trás do nosso cos, que é onde nós vamos colocar o elástico da palhinha, nós vamos colocar também um loop para passar a alça e dar um lacinho. Então, tô dando também um molde, mas isso também é a critério de vocês. Vocês podem fazer mais largo, mais estreito, maior, menor. E por fim, nós vamos cortar a sainha. Comprimento da saia, você decide. Se você quer mini, se você quer max, se quer no meio da perna, quer no joelho, você escolhe o comprimento. A largura, nós vamos cortar essa saia em 2 painéis, tá? Um para a parte da frente e um aqui para a parte das costas. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar os 2 painéis com o dobro da medida da parte da frente. Está aqui a parte da frente, olha. Nós vamos cortar os 2 painéis com o dobro dessa medida, tá bom? E eu cortei também um barrado para colocar na sainha, cuja largura vocês também podem escolher. Eu cortei com 8 centímetros, 16 no tecido, virei e vou costurar ele assim. Depois, na hora de costurar, eu mostro para vocês. E como nós vamos começar então a nossa costura? Nós vamos começar preparando as coisas que precisam estar prontas antes da gente fechar a palha. Primeira coisa, nós vamos costurar aqui na parte da frente, só no tecido principal, o tecido que nós cortamos para fazer o detalhe, aquele babadorzinho, aquele peitinho que tem aqui na frente. Então, você vai dobrar aqui no meio para achar o centro, dobrar aqui no meio também para achar o centro, alinhar centro com centro e costurar. Você pode dobrar e costurar, ou se você for colocar um acabamento aqui mais larguinho, você pode só passar um zigue-zague aqui. Segunda coisa, nós precisamos colocar a alcinha aqui no meio da palhinha das costas. Essa palhinha é onde nós vamos colocar o elástico. Então, você marca aqui o centro, tá aqui, olha. Faz a sua alcinha. Essa alcinha você pode, não precisa nem eventualmente usar o molde, tá? Você pode usar fitinha, cadastro, qualquer coisa. Aqui é o lado direito do tecido principal. Você dobra essa alcinha desta maneira, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui no branco. Assim, tá? Tá dando para vocês verem? Vocês vão unir as 2 partes dessa maneira aqui, olha. Então, é uma de um lado, a outra do outro lado. Da marcação que nós fizemos como sendo o centro. Então, uniu, você vai pegar agora o lado direito do seu forro, voltado para o lado direito do tecido principal e costurar aqui, embutindo o loop que nós temos aqui atrás. E a terceira coisa será deixar a nossa alcinha também já preparada. Este daqui é o babado e essa daqui é a alça. Este babado será colocado daqui até um determinado trecho da alça, não toda a alça, porque essa alça vai entrar no loop para dar o laço. É um trechinho aqui só, ela só vai virar o ombro. Então, o que nós vamos fazer? No meu caso aqui, como eu disse para vocês, eu estou usando o tecido na dobra, para não precisar fazer barra. Então, eu vou fazer este babado quadradinho nas 2 pontas. Você vai direito, direito, fechar as 2 laterais, virar para o lado direito, passar bonitinho a ferro
e passar os 2 fios de franzir do lado aqui que está aberto. Nós vamos fazer isso nos 2 babados e depois eu mostro para vocês então como é que a gente coloca esses babados na alça. Mostrar para vocês como é que esse loop foi costurado. Olha, tá dando para vocês verem, né? Dessa maneira. Um ao lado do outro, está ele aqui, olha, abertinho. E nessa posição, voltado para o lado direito da palhinha de trás e para baixo. E agora então é que nós vamos colocar o forro em cima e costurar aqui. Aqui está, olha. Costuramos a parte das costas, frente, babado. Viramos para o lado direito, passamos os 2 fios de franzir. Parte das costas. Depois que você fez a costura, você vai virar essa costura para o lado do forro e passar uma costura rebatendo aqui. Ela vai ficar bem perfeitinha na hora da gente virar para colocar o elástico. Parte da frente. Antes de nós colocarmos o aviamento aqui na lateral e fecharmos a pala, você tem que fazer o desenho aqui do centro, tá bom? Você pode fazer um só, cruzar uma vez só, você pode cruzar 2 vezes, quantas vezes você quiser. Você marca com a caneta própria de tecido e risca para fazer depois a costura bem certinho. Então você escolhe, vai costurar de um lado, costurar do outro lado. Só depois é que você vai fazer este acabamento da lateral que vai fechar a costura que você fez aqui, vai embutir essa costura. Alcinhas. Nas alcinhas você vai fazer o seguinte, lado direito, nós estamos com os 2 lados direito aqui. Você vai marcar frente do lado direito, frente do lado direito. Vai fazer uma marcação de 1 centímetro aqui para cima, que é a nossa margem de costura, certo? Então nós não vamos colocar babado aqui, é daqui para lá. E vai fazer a marcação final do babado. Essa marcação final do babado, no molde tem uma indicação, por exemplo, 18 centímetros seria isso daqui. Você marca a indicação que tenha para marcar na alça. O babado é cortado normalmente com 2 vezes essa medida, tá? Pela largura que você quiser. Então você vai fazer isso, vai fazer essas marcações, vai franzir o seu babado até a medida da marcação. Lado direito do babado. Você vai alinhar fora da margem de costura daqui e vai alfinetar até a outra marca. Em relação a esse babado, é importante dizer para vocês o seguinte: no molde, como eu disse, tem a indicação do tamanho, é apenas uma indicação. O ideal é que vocês meçam na criança, porque este babado tem um laço atrás. Você não pode fazer ele tão grande que vá atrapalhar esse laço, e nem tão pequeno que vá ficar só na frente e não atrás. Então a indicação que nós temos no molde é da medida padrão, mas a criança pode ser mais alta, mais pequenininha, então se você puder medir na criança é melhor. Se não, você faz ele sempre mais para menorzinho do que para maiorzinho, porque se o babado ultrapassar a medida da alça, você não consegue depois dar o nó. Então está aqui, olha, alça da frente, alça da frente. Isso daqui será a parte do braço, certo? Que é onde o babado vai ficar. Então, a parte do braço deste lado é aqui. Você vai franzir esse babado da mesma maneira, mas vai colocar ele deste lado, não aqui. É importante que vocês percebam isso. Ombro e ombro, tá? Eu vou dar o exemplo agora só em um. Então, nós temos agora 2 maneiras de fechar isso. A primeira, você pode costurar a primeira ou a segunda, as 2, você primeiro costura o babado aqui, só para ele não se movimentar. A primeira maneira, que é uma maneira, digamos, mais tradicional e fica com um acabamento bem perfeitinho, é você dobrar esse babado, tá?
e virar aqui por cima e costurar. Isso é possível com uma grande parte dos babados. Se o babado for muito largo e a alça muito estreita, você não consegue fazer isso. Então, no caso do babado ser muito largo e a alça muito estreita, o que você vai fazer? Você vai costurar, depois você vai virar isso daqui e passar a ferro, tá? Dessa maneira. Vai fazer com o ferro a dobrinha do outro lado, virar sobre o babado e costurar de um lado ao outro. Neste caso aqui, nós não precisamos fazer isso porque o meu babado tem 8 centímetros. Eu consigo perfeitamente dobrar esse babado aqui, inserir ele aqui dentro e costurar. Costurado, você vira para o lado direito e ele está com o acabamento perfeitinho, como eu vou mostrar para vocês já já. Acredito que tenha dado para entender, né? Se você estiver fazendo um babado muito largo, uma alça menorzinha, um tecido menos macio que não dobra tanto, faça dessa maneira. Costure assim como está, direito, direito. Costure, vire, faça a dobrinha do outro lado e costure em cima, tá bom? Ele vai ficar com o acabamento bom da mesma maneira. Só que vai ficar com uma costurinha aqui que nós podemos não ter no outro método. E nós estamos então com as peças já preparadas. Se você for usar sutache para fazer o desenho aqui, eu sugiro que deixem sempre um pouco para fora. Deixem para fora, passem a ferro e só depois cortem. As alcinhas nós já viramos para o lado direito, eu esqueci de dizer para vocês. Mas na hora de costurar pelo avesso, a parte oposta ao babado você vai fechar para deixar o acabamento já feito. Isso não vai ser embutido, é um laço. Aqui na frente fica aberto para a gente virar. A posição da alça então é essa. 1 centímetro de margem de costura nós temos que afastar. 1 centímetro nós temos que afastar. Então agora nós vamos pegar a alça, lembrando sempre, ombro, ombro, babado virado para o ombro. Não vai costurar ao contrário que fica o babado para o pescoço. Vira sobre a pala. Alinha a 1 centímetro da cava, porque é o centímetro de margem de costura que nós vamos usar para colocar o forro. Alinhou, alfineta, vira esse babado, tá bom? Nós temos que deixar esse babado fora da nossa margem de costura aqui. Do outro lado, fazemos a mesma coisa, alinha a 1 centímetro, tira o babado aqui da linha de costura. E agora nós vamos pegar o nosso forro direito do tecido principal, alinhar e costurar cava, decote e a cava do outro lado. Com isso nós vamos embutir as alcinhas na parte da frente. Já estamos na máquina, aqui no tecido principal, que é o azul mais escuro, você vai pegar o painel da saia e vai franzir esse painel até que ele tenha o tamanho aqui da palhinha das costas. Franzir e costurar desta maneira, direito com direito, franzidinho. E na parte da frente, depois de posta a alcinha, a mesma coisa. Você vai franzir o painel da saia, direito com direito, costurar na pala apenas no tecido principal, deixando o forro soltinho. Você tem aqui duas opções. Você pode costurar a saia toda, depois nós vamos fechar as laterais e colocar o barradinho já nela fechada. Ou você pode colocar o barradinho nos painéis ainda abertinhos. E neste caso, direito da saia, direito do barrado. O barrado, na verdade, é dobrado, então ele não tem direito e avesso. Você vai alinhar na barra, passa um overlock aqui, ou passa uma costura e um zigue-zague. Depois disso, vocês viram,
e vão costurar aqui novamente, reforçando a costura. Ela fica com o barrado bem feitinho e bem acabadinho. E aqui está, olha, costuramos a saia. Lado das costas está aqui com elástico. Nós vamos passar a alcinha para fazer a amarração. Então, você vai passar essa alcinha, uma de um lado, passei aqui por baixo, e a outra você vai passar por cima, para que você consiga dar o nó e ela ficar direitinho. E aqui eu quero mostrar para vocês porque que vocês têm que tomar cuidado com a extensão do babado. Se a alça, a medida na criança for essa daqui, olha, vamos dizer que nessa amarração aqui ele fica bom na criança. Se você puder medir isso antes de fazer o babado na alça, você pode colocar esse babado até no máximo aqui, que é onde nós vamos amarrar. Não pode colocar ele mais para baixo porque atrapalha a amarração. Foi isso que eu quis dizer para vocês, com tomar cuidado quando for fazer o comprimento do babado. No molde tem uma medida aproximada. Se você quiser fazer o babado até o fim mesmo, você vai precisar medir isso na criança. Então aqui você vai dar o nó e vai dar o laço depois para fazer a amarração. Ele vai ficar bonitinho assim atrás. Eu não passei a ferro aqui ainda, né? Mas vai ficar assim aqui na frente também, super engraçadinho. A saia está aqui, olha, acho que tá dando para vocês verem ela inteira aqui. Eu fiz ela mais comprida e, como eu disse no início, eu cortei com 2 vezes a largura da pala. Então não é uma saia extremamente franzida. Eu normalmente uso 3 vezes. Como é uma fantasia, uma coisa mais simplesinha, eu cortei com 2 vezes só. Está ali o barradinho, tudo bonitinho. A maneira de nós costurarmos essa lateral, nós já temos detalhadamente em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Então, como podemos usar esse molde? Primeiro, dessa maneira como vocês estão vendo, e como eu disse anteriormente, no arquivo do molde eu estou dando para vocês a paleta de cores das princesas da Disney. Nessa paleta vai ter também cor de pele e cor de cabelo, que vocês não vão usar. Mas vocês, em cada paleta, escolham 4 cores e vocês podem só alterar a cor, que já vai dar a identificação da princesa. E é uma costura facílima, como vocês viram. Segunda observação, o molde evidentemente não precisa ser usado só para fazer a fantasia. É um vestido super bonitinho, fácil de fazer, bem verão, bem fresquinho, pode ser feito inclusive sem o babado, vai ficar bonitinho também. Então vocês, com um tecido estampado, um tecido liso, vocês podem fazer sem esse detalhe aqui na frente inclusive, ou com outro tipo de tecido. Vocês podem fazer um vestido para dia a dia também. Como a maioria dos moldes que a gente tem, se você ampliar isso daqui, a pala, abrindo para baixo, teremos um vestidinho tipo evasê com alça, que vai ficar uma gracinha. Podemos usar a palhinha como top, podemos colocar um babadinho para fazer um top com babadinho. E para quem tem mais habilidade com alteração, podemos pegar um molde de short, aumentar o suficiente para fazer um macacão com esse tipo de pala, que fica super gracinha também. Bom, o molde gratuito está na descrição do vídeo e a grade completa pode ser encontrada na comunidade do canal Dona Fada, liberado para todos os membros júnior e sênior. Era o que nós tínhamos para hoje, então agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.